As negociações entre Ucrânia e Rússia estão novamente em impasse. 4 rodadas de negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Abu Dhabi não conseguiram destravar a questão territorial-chave, e agora também surge a questão das garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Essa é a avaliação das negociações feita pela Reuters. E os argumentos dos especialistas são os seguintes: a Rússia continua seus ataques ao sistema energético da Ucrânia e hoje chegou até mesmo a atingir a energia nuclear. E todo o problema é que Volodymyr Zelensky concorda em submeter o acordo de paz a um referendo nacional, mesmo que lá seja discutida a questão da entrega de parte das regiões de Donetsk e Luhansk. Mas para realizar qualquer votação, Volodymyr Zelensky exige a assinatura de garantias de segurança por parte dos Estados Unidos da América, algo que Washington não tem pressa em fazer e sugere que seja feito em outra ordem. Além disso, o Kremlin continua rejeitando quaisquer garantias de segurança substanciais que possam proteger a Ucrânia de uma capitulação diplomática ou militar completa. A Rússia reduz a questão das garantias de segurança à sua proposta feita na primavera de 2022, quando o Kremlin sugeriu ser ele próprio o garante da segurança da Ucrânia. Ou seja, a Rússia garante verbalmente que não atacará mais, e a Ucrânia deve acreditar nisso. E se a Rússia atacar mesmo assim, a própria Rússia teria direito de veto para impedir qualquer garantia à Ucrânia. Enfim, é um absurdo completo. Ao mesmo tempo, Washington, por algum motivo, espera que um acordo de paz entre a Ucrânia e a Federação Russa seja alcançado antes do início do verão e vai pressionar ambos os lados para que isso aconteça. Porque depois disso, Trump terá as eleições intermediárias para o Congresso. Então, existe uma luz no fim do túnel dessas negociações, o que dizem os especialistas e por que exatamente as garantias de segurança se tornaram a pedra fundamental nisso. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste episódio e se inscreva no meu canal do Telegram Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então vou começar com a notícia mais recente e insana e depois vamos organizar tudo direitinho e discutir tudo em ordem. A análise já está na segunda parte do episódio. Na noite de 7 de fevereiro, os russos atacaram novamente a Ucrânia usando cerca de 400 drones e 40 mísseis de diferentes tipos. Pela manhã, as forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia esclareceram que o inimigo lançou mísseis Tsirkon, KH-100 e Calibre, além de drones Shahed. As forças de defesa aérea derrubaram 406 alvos, sendo 24 mísseis e 382 drones. Ao mesmo tempo, foi registrado o impacto de 13 mísseis e 21 drones de ataque em 19 locais, além da queda de destroços de drones em outros 3 lugares. Os principais alvos dos ataques foram as regiões de Lviv, Ivano-Frankovsk, Rovno e Vinnytsia. E segundo o presidente Zelensky, o principal alvo do inimigo foi a rede de energia, a geração e as subestações de distribuição. Ou seja, aqui já fica claro e evidente a tentativa de desligar completamente a Ucrânia, mergulhá-la em um blackout e assim forçar o povo ucraniano a capitular. Segundo o governo, subestações e linhas aéreas de 750 kW e 330 kW foram atingidas. Essa é a base do sistema de energia da Ucrânia. Também foram atingidas as usinas termoelétricas de Burstin e Dobrotvor, mas isso não é tudo. O presidente Volodymyr Zelensky declarou que o bombardeio de hoje da Rússia contra a Ucrânia atingiu um nível de ataques que nenhum outro terrorista no mundo jamais ousou realizar. Zelensky informou que na noite de 7 de fevereiro os russos atacaram instalações das quais depende o funcionamento das usinas nucleares. Isso representa uma ameaça não só para a Ucrânia, mas também para a Europa. Agora segue uma citação de Zelensky. Hoje, os blocos nucleares das nossas usinas nucleares ucranianas reduziram a geração e um bloco foi desligado automaticamente. Esse é um nível de ataques que nenhum terrorista no mundo jamais ousou cometer. A Rússia deve sentir a resposta de todo o mundo, de todos aqueles que realmente se preocupam com o perigo. Além disso, Moscou deve demonstrar que para ela não importam apenas esses ataques e a guerra, mas também as negociações que continuam e que devem trazer resultados. Mas agora, há cada vez mais sinais de que as negociações estão novamente emperradas. Segundo Zelensky, os Estados Unidos estão propondo às partes encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia antes do início do verão e podem exercer pressão diplomática de acordo com esse cronograma. Dizem que Trump quer focar nas eleições intermediárias para o Congresso e precisa de uma vitória, mesmo que temporária.
E aqui Zelensky destacou que a Ucrânia há muito tempo propõe criar um plano claro e passo a passo, um sequence plan, que vai definir as ações das partes e os prazos para o cumprimento dos acordos. Ou seja, não simplesmente algum dia, mas de forma clara. Queremos que todos entendam o que cada lado está assumindo e em que prazos. Nós realmente queremos acabar com a guerra e garantir a segurança. Para os russos, esse cronograma não é necessário, já que seu objetivo nas negociações é só ganhar tempo. Fontes da Reuters disseram hoje que 4 rodadas de negociações entre russos e ucranianos em Abu Dhabi não conseguiram avançar na questão territorial-chave. A Rússia continua insistindo na transferência de todo o Donbass para seu controle, exigindo que as forças armadas da Ucrânia deixem cerca de 5.000 km² do território da região de Donetsk. A Ucrânia considera essas exigências inaceitáveis, embora esteja aberta a soluções criativas, como, por exemplo, a criação de uma zona desmilitarizada de livre comércio. Mas essa questão continua em aberto, já foi discutida muitas vezes em diferentes variações, mas Putin diz não, me entreguem o Donbass. Não há acordo sobre o destino da usina nuclear de Zaporizhia, que antes da guerra fornecia 1/5 da eletricidade da Ucrânia. Segundo interlocutores da Reuters, a Rússia rejeitou a proposta da administração de Donald Trump, segundo a qual a usina nuclear de Zaporizhia ficaria sob controle dos Estados Unidos, fornecendo energia tanto para os territórios controlados pela Rússia quanto para a Ucrânia. Putin insiste que a usina permaneça sob seu controle, oferecendo em troca fornecer a Kiev, como ele mesmo disse, eletricidade barata, ou seja, vender à Ucrânia eletricidade da usina nuclear de Zaporizhia, que foi roubada. Já falei isso no episódio anterior e repito agora. Os russos são um povo que vive de acordo com algumas leis de ladrão absolutamente incompreensíveis. Ou seja, os russos disseram diretamente nas negociações que agora isso é nosso. Nós roubamos essa estação, então ela é nossa. Ou seja, eles vivem por algumas leis onde se você roubou é seu. Eles dizem, nós roubamos, sim, nós admitimos, nós roubamos a usina nuclear de Zaporizhia, agora ela é nossa. E agora vou revelar para vocês a principal incoerência nas negociações. Como já disse, agora discutem o cessar-fogo e o monitoramento do cumprimento do regime de cessação das hostilidades. É por isso que surgiu um grupo de negociação separado. São os militares, e não foi por acaso. Supõe-se que qualquer possível acordo de paz será submetido a um referendo nacional ucraniano, e ao mesmo tempo haverá eleições presidenciais no país. Os americanos pressionam para que a votação ocorra rapidamente. Dizem que, após as eleições de novembro para o Congresso do CMA, Donald Trump deve focar nos assuntos internos dos Estados Unidos. Os ucranianos afirmam que para organizar o referendo são necessários pelo menos 6 meses. Em Abu Dhabi, foi discutida uma opção de compromisso com a realização da votação já em maio. Mas o que é necessário para realizar a votação sobre o acordo de paz? Em primeiro lugar, um cessar-fogo sustentável e, em segundo lugar, garantias de segurança dos EUA. Zelensky afirmou diretamente, não pode haver acordo enquanto não houver garantias de segurança por parte dos Selesneua e dos aliados ocidentais. Para qualquer votação na Ucrânia é necessário um cessar-fogo, e o Kremlin tem um histórico de quebrar promessas, então a exigência é, obviamente, justa. Mas os representantes de Trump dizem o seguinte, vamos assinar as garantias de segurança só depois do referendo sobre o acordo de paz e depois da assinatura desse próprio acordo de paz. E isso pode se tornar uma grande armadilha para a Ucrânia. O Kremlin continua rejeitando quaisquer garantias de segurança significativas que protegeriam a Ucrânia de uma capitulação diplomática ou política total. E aqui eu me refiro à declaração do ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, que ontem confirmou a recusa do Kremlin em fornecer garantias de segurança à Ucrânia por parte dos parceiros ocidentais. E lembrou do apoio às chamadas garantias de segurança, às quais a Federação Russa concordou durante as negociações em Istambul em abril de 2022. Lembro que o projeto do Protocolo de Istambul de 2022 não fornecia bases para garantias de segurança substanciais e deixaria a Ucrânia indefesa diante de qualquer retomada da agressão. O projeto previa que a Rússia seria considerada como um Estado neutro e garantidor da Ucrânia, e que a Federação Russa e a China teriam direito de veto em relação ao mecanismo de resposta a futuras agressões contra a Ucrânia.
A Ucrânia se compromete a manter a neutralidade, impor restrições rigorosas ao número e à composição de suas forças armadas e nunca aceitar direitos militares, além de prever o reconhecimento dos ucranianos para introduzir Ienko, não Karina, você ainda Lavrov, em reação aos prisioneiros, que indicam que o Kremlin continua considerando o projeto do Acordo de Istambul de 2022 como o principal projeto para qualquer futura resolução pacífica, e não desejam fazer concessões em relação às suas exigências tanto para a Ucrânia quanto para a OTAN. Por isso eu digo que as negociações estão novamente chegando a um impasse. E tudo vai depender de os Estados Unidos da América concordarem ou não em assinar as garantias de segurança já agora. Ou então eles vão dizer que vão esperar a realização do referendo, que, como já descobrimos, é simplesmente impossível de realizar sem garantias de segurança para o cessar-fogo. Vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, podem agradecer pelo nosso trabalho com uma doação ou assinando o patrocínio no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.